Bom dia, pessoal. Hoje é dia 8 de outubro de 2021. Estamos aqui mais numa sessão do Encontro de Ciências, Artes e Tecnologias da PUC São Paulo. Agora, nossa palestra vai ser sobre Introdução a Serverless na AWS, feitos palestrantes pelo Gabriel Bella Martini e Felipe Viana. O Gabriel Bella Martini é bacharel em Ciência e Computação pela PUC São Paulo, atuou como desenvolvedor Java durante 3 anos e possui 5 anos de experiência como arquiteto de soluções na AWS. Atualmente trabalha na AWS atendendo clientes de educação. Tem experiência em diferentes projetos relacionados a serverless e artificial. Tá? O Gabriel, está escrito quem é o Gabriel aí na negócio. Tudo bem, pessoal? Um prazer. Felipe Viana Brito, que também é arquiteto de soluções na AWS e atua guiando clientes em melhores práticas de arquitetura da nuvem. Possui experiência com projetos de desenvolvimento de software analytics. Felipe Brito, seja bem-vindo. Por favor, a palavra agora é com vocês. Boa tarde. Obrigado, professor Savino. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia. É um prazer estar falando aqui com vocês, né? Como o professor Savino comentou, eu e o Felipe éramos alunos da PUC, né? Então somos filhos da PUC. Estou fazendo eu e ele, os dois, a gente está terminando nossa pós-graduação também na PUC. Ainda somos, né? Não conseguimos sair. Ainda somos. E a ideia, né, é a gente falar um pouco sobre arquitetura serverless. Então, não sei se todos aqui já estão familiarizados com nuvem, a gente vai passar alguns conceitos sobre nuvem. Então, a gente vai começar com uma parte um pouco mais teórica, explicando, né, o que é essa arquitetura serverless, para que serve, quando que é recomendado utilizar. E a partir disso, a gente vai fazer um hands-on, então a gente vai mostrar um pouco de como isso funciona na prática. Inclusive, a gente vai distribuir algumas contas AWS para vocês conseguirem acompanhar a gente e fazer isso também. Felipe, não sei se você quer fazer uma introdução, senão eu já compartilho aqui minha tela. Não, acho que já dá para compartilhar, só vou falar, pessoal, que a ideia é a gente trocar informações aqui, né? Então, fazer esse workshop, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, seja durante a apresentação ou seja durante a parte do workshop em si, do laboratório, por favor, abrem o microfone, né? Eu tô vendo que o chat está desabilitado. Por favor, sintam-se à vontade para abrir o microfone e falar qualquer dúvida ali, que estamos aqui para justamente trocar essas informações e ajudá-los ali a se introduzir dentro desse conceito ali de serverless, né? Legal, Felipe, obrigado. É isso que o Felipe comentou, né? Então, sintam-se super à vontade para interromper, abrir o microfone e perguntar. Como eu comentei, né, essa daqui vai ser a nossa agenda de hoje. Então, 30 minutinhos aqui só, né, falando um pouco da teoria. Depois a gente já parte para o hands-on. Vamos fazer um overview, né, do que seria uma arquitetura serverless, tá? Hoje, quando a gente pensa na nuvem, né, geralmente a gente faz a separação, né, entre infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço. E quando a gente pensa na nuvem pública hoje, esses termos acabam se misturando um pouco, né? E aí nasce o que a gente acaba derivando isso como serverless, né? Então, o que é a ideia do serverless? O serverless, eu vou entrar um pouco mais a fundo, mas a gente pode interpretar isso como executar as nossas aplicações sem a necessidade da preocupação ali de gerenciar, por exemplo, uma máquina virtual, um container. Então, a gente, de fato, foca no desenvolvimento do software e deixa a parte de infraestrutura com o provedor de nuvem. E por que isso foi criado, né? Quando a gente pensa na nuvem, inclusive o que a gente estava conversando anteriormente com o professor Savino, a nuvem ela permite uma coisa que é a facilidade da gente conseguir tirar a ideia do papel e colocar isso em prática de forma mais rápida. E por que isso é viável, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em um ambiente mais tradicional, a gente precisa ter um data center, então é necessário ter um espaço físico, precisa contratar servidor, esse processo de contratação pode demorar de semanas a meses, e esse é um processo cíclico, né? Então, você tem que monitorar aqueles servidores a nível físico, se preocupar ali com regras de compliance. Então, existe todo um ambiente em volta para você ter o seu próprio data center, e isso acaba levando muito tempo. A ideia do serverless é tirar, né, e da cloud também, é cada vez mais tirar um pouco essa responsabilidade de gerenciar o que não faz parte da sua regra de negócio, para que
as empresas consigam focar ali, de fato, no que traz valor ali para os clientes finais. Então, por exemplo, as startups que a gente vê hoje, que a maior parte já nasce em cloud, então, por exemplo, o Nubank é um desses casos, né, o iFood, então, já nascem em cloud, não precisam contratar um data center ou fazer um commodity, por exemplo, com colocation, e foca, de fato, na escrita do código, em aperfeiçoar a aplicação. Então, a ideia é trazer isso cada vez mais. Se a gente for pegar, né, ao longo do tempo, o que vem acontecendo, qual que é a tendência, né, que vem acontecendo, a gente sai aqui de uma infraestrutura tradicional com máquinas físicas, onde a gente precisa focar ali na manutenção em cima daquelas máquinas físicas. A gente parte para um primeiro nível de maturidade, que a gente sai das máquinas físicas e começa a trabalhar com máquinas virtuais. Então, por exemplo, quando a gente cria uma máquina virtual dentro da AWS ou dentro de outro provedor de nuvem, essa máquina virtual ela vai ter o seu sistema operacional, a gente ainda tem algumas coisas para se preocupar em relação àquela máquina virtual. Então, regras de firewall, regras de rede, atualização de patch daquela máquina. Então, essa máquina virtual, ela ainda exige certa manutenção, mesmo estando dentro de um ambiente de nuvem. Quando a gente amadurece um pouco mais, ou a parte é ter necessidade de escalar esse ambiente um pouco mais, ter maior distribuição desse ambiente, a gente começa a pensar em containerização. Então, a gente se fala muito em Docker, atualmente em Kubernetes, né, que é o orquestrador de containers. Isso acaba sendo mais um nível de abstração para dentro de uma máquina virtual. Então, a gente tem os hosts físicos, a gente vai ter as máquinas virtuais, e dentro dessas máquinas virtuais a gente vai ter esses ambientes containerizados. Mas ainda assim, esse tipo de ambiente vai exigir um certo controle, né? Você ainda vai ter que gerenciar algumas coisas, mesmo estando dentro de um ambiente containerizado. E o outro nível de maturidade, que vem se destacando bastante, é o que a gente chama de serverless. Serverless é um termo que foi criado a partir da nuvem. Esse serverless é um termo que não está relacionado somente à AWS, mas outros provedores de nuvem. É um conceito que a gente tem dentro de quem provê nuvem. E, basicamente, a gente vai tirar toda a necessidade de gerenciar a camada de infraestrutura, então, máquina virtual, container, o host físico, tudo isso entra de uma maneira abstrata para que a gente consiga focar cada vez mais na regra de negócio. Então, ao invés de eu me preocupar, por exemplo, com o sistema operacional, com o build de um container, eu vou me preocupar somente com a minha regra de negócio, com o código que eu estou escrevendo e deployar aquele código para dentro dos serviços em nuvem. O que a gente pode entender como os 4 principais pilares quando a gente pensa em serverless, tá? Eu não preciso me preocupar com o provisionamento de infraestrutura, nem de máquina virtual. Eu tenho uma escala automática desse ambiente. Então, quando a gente pensa em escalabilidade, né, por exemplo, vamos supor que eu sou a Netflix, né, e eu acabo atendendo milhões de clientes ao redor do mundo. Legal. Vou pegar outro exemplo que acho que está mais relacionado aqui. Vou pegar universidades, tá? Todo final de ano, eu tenho meu período de provas, certo? Nesse período de provas, eu começo, né, a receber ali muito acesso para dentro das aplicações, por exemplo, do Moodle, da PUC. Eu acabo recebendo muitos acessos ali dentro e eu preciso escalar esse meu ambiente. Então, o que durante todo o ano eu atendia com uma única máquina, no final do ano, que eu estou começando a fazer as provas, tenho mais alunos acessando essa plataforma, eu preciso trabalhar com mais do que uma máquina. Então, eu adiciono mais uma máquina, por exemplo. Então, eu tenho 3 máquinas ali e acabo escalando esse ambiente. A ideia do serverless, a gente não precisa se preocupar com essa escala é automática para a gente. Ou seja, se eu não tenho nenhum usuário utilizando a minha plataforma, eu diminuo essa minha escala. Se a partir de um momento eu acabo tendo mais usuários utilizando a plataforma, eu aumento essa escala de forma automática. Então, aqui eu não preciso fazer nenhum tipo de configuração. Quem vai monitorar essa escala e vai gerenciar essa escalabilidade para a gente é o provedor de nuvem.
né, um ponto importante, quando a gente pensa em nuvem, a gente sai de um modelo que a gente chama de CAPEX por OPEX, né, e aí pensando em custo, né, isso é um ponto importante. Diferente de uma infra tradicional, onde eu tenho que ali já prever quantas máquinas eu tenho que comprar, quantos usuários eu vou ter, nesse modelo é um pouco diferente. Eu não preciso mais ter essa previsão e eu vou pagar somente por aquilo que eu utilizo. Ou seja, se dentro do meu ambiente eu não tenho nenhum usuário, eu não vou estar pagando por nada. Se eu tenho 1.000 usuários, eu vou pagar o custo de 1.000 usuários para executar aquela aplicação. Então, o serverless, ele vai simplesmente, né, você vai pagar somente aquilo que você utiliza de fato. E o último ponto aqui, a última característica desse tipo de arquitetura, é que ela tem que ser altamente disponível, né? Quando a gente pensa em alta disponibilidade, por exemplo, vamos supor que eu tenho um data center, certo? E aquele data center, por algum motivo, aconteceu alguma disponibilidade. Então, sei lá, teve alguma enchente, pegou fogo o data center, ou cortaram todo o cabeamento. Por algum motivo, aquele data center ficou indisponível. Quando a gente tem uma arquitetura serverless, a arquitetura ela é resiliente o suficiente para conseguir ter uma alta disponibilidade e fazer um chaveamento até mesmo entre data centers. Então, a nuvem ela é formada por diversos data centers. E a gente faz esse chaveamento de forma automática, ou seja, eu não preciso mais me preocupar com o local físico onde aquele código, onde aquela aplicação está sendo executada, porque o meu provedor de nuvem vai se preocupar com aquilo e vai garantir essa alta disponibilidade para mim. E o que a gente entende como serverless, né? A gente pode separar isso em várias camadas dentro de uma arquitetura. Então, por exemplo, eu tenho a minha camada de computação, onde eu vou executar meu código de aplicação. Essa camada de computação, cada provedor vai ter o seu próprio serviço. No caso aqui da AWS, tem o que a gente chama de Lambda, funções lambdas, e tem o que a gente chama de Fargate, né, que são containers serverless. Hoje a gente vai olhar um pouco mais a fundo as funções lambdas. A gente tem a camada de armazenamento. Então, a camada de armazenamento, a gente vai ter diferentes tipos de armazenamento. Então, não sei quem já está na matéria de bancos de dados, mas a gente vai ter tanto bases relacionais como bases não relacionais. Então, por exemplo, o S3 a gente pode entender como uma base não relacional para armazenar ali objetos. Então, ele é um storage de arquivos ali. A gente vai colocando, por exemplo, arquivos JSON ou até mesmo imagem. Então, a gente pode armazenar qualquer coisa dentro desse tipo de storage. Caso a gente esteja trabalhando com uma base de dados relacional, tem esse outro serviço aqui que chama Aurora, que nada mais é do que uma base focada em MySQL e Postgres, só que é uma base serverless. Então, a AWS que vai se preocupar ali com quantos servidores eu vou ter, se eu preciso escalar aquele servidor ou não, a disponibilidade daquele servidor. E uma outra base não relacional, baseada em chave-valor, que chama Dynamo, né? Então, é muito parecido com o Mongo, né? Então, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar no Mongo. O DynamoDB é uma base não relacional da AWS. E aqui tem a camada, aqui embaixo, a camada de integração. Então, como que a gente consegue fazer tudo isso se comunicar, né? Então, é muito importante aqui os conceitos de arquitetura distribuída, né? Porque quando a gente pensa nesse tipo de arquitetura serverless, tudo é muito distribuído. Então, entra conceitos de microserviço, né? A gente não tem mais uma aplicação monolítica, única, com toda a minha regra de negócio. A gente acaba separando isso em pequenas responsabilidades e faz uma integração, por exemplo, utilizando arquiteturas de Publish e Subscriber, baseadas em evento. Então, essa camada aqui de integração, ela vai trazer uma stack de mensagem, de tópico, é muito voltado mais à orquestração e os eventos que vão originar aqui ações nos outros componentes de arquitetura. Aqui entra um ponto, né, passando rapidamente, a questão de responsabilidade, né? Então, a partir do momento que a gente fala, legal, a gente vai começar a trazer componentes de infraestrutura que são gerenciados. Mas o que seria esse gerenciado, né? É 100% gerenciado, é 50% gerenciado? Então, aqui traz um pouco dessa ideia, né? Então, a gente parte de um modelo de máquinas virtuais onde
quem está hospedando aquela aplicação na nuvem é responsável por gerenciar aquela máquina virtual, né? A nível físico, quem gerencia isso é o próprio provedor de nuvem, mas a máquina virtual em si, quem gerencia isso é o cliente que está utilizando aquele serviço. Mas quando a gente parte para o modelo mais serverless, por exemplo, utilizando a função Lambda, a AWS vai gerenciar mais coisas para vocês. Então, por exemplo, quem gerencia o código da aplicação, a informação que está sendo passada entre esses componentes de arquitetura é o cliente, mas quem gerencia a nível de infraestrutura, de disponibilidade e escalabilidade desse ambiente é o próprio provedor de nuvem. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Por favor, a gente está passando rápido essa parte teórica aqui para a gente conseguir entrar no hands-on. Então, se tiverem alguma dúvida, vão perguntando, tá? Legal. O Felipe vai falar agora um pouco sobre esses serviços, tá? Então, ele vai entrar um pouco mais... Desculpa, Felipe. Agora você consegue compartilhar. Ele vai entrar um pouco mais nos serviços que eu comentei. Então, ele vai explicar o que é o Lambda, qual que é o conceito do Lambda, o que muda em relação ao paradigma de programação, e vai explicar um pouco também sobre um serviço de integração para a gente conseguir construir uma API serverless. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Já sim, Felipe. Opa, beleza. Então, falar um pouquinho sobre os principais recursos que a gente vai usar no Lab, né? E o primeiro é justamente a questão do Lambda, que quando a gente pensa em serverless dentro da AWS, acaba que o primeiro serviço que nos vem à mente é justamente o Lambda, né? E o que é o Lambda, o que é uma função Lambda e como que ela funciona, né? Por que eu tenho toda essa questão de abstração quanto a toda a parte de infraestrutura e somente a parte do código ali que a gente precisa se preocupar, né? Uma Lambda, ela nada mais é do que uma função como serviço, né? E que é uma função que ela é executada conforme a partir de um determinado evento que ocorra, seja dentro do meu banco de dados, enfim, seja uma chamada de API, coisas desse tipo, né? E aí essa função, ela vai ser a unidade de chamada ali do serviço, né? E ela vai ser executada conforme a minha invocação e ela vai seguir mais ou menos essa estrutura. Então eu tenho um determinado evento, esse evento ele pode ser qualquer coisa, né? Então ele pode ser uma mudança dentro dos meus bancos de dados, pode ser uma chamada de API para chamar a execução dessa lambda, né? Ela pode ser uma mudança de estado em um determinado recurso da minha infraestrutura, enfim, N coisas, né? Aí, a partir do momento em que eu tenho esse evento, né, ou uma chamada HTTP, por exemplo, que é bem comum e que a gente vai usar dentro do Lab, né? Então eu tenho esse evento, a partir do momento que esse evento ocorre, eu chamo a execução dessa função. E aí essa função eu vou ter o meu código e eu vou ter a minha lógica de negócio. E aí essa lógica de negócio ela pode estar implementada em diferentes linguagens, então eu posso implementar em Node, em Python, Java, enfim, eu tenho a possibilidade de implementar essa lógica de N maneiras e eu posso executar ou algo relacionado ao meu negócio, né, uma lógica de negócio propriamente dita, e como estamos falando também de nuvem e a utilização de N serviços, né, e como o Gabriel ele comentou, justamente você ter essa segmentação da sua infraestrutura em pequenos componentes, né, você também pode chamar esses outros componentes a partir de uma lambda, né, invocar esses outros componentes a partir da execução de um código dentro da lambda. Então, você chamar, por exemplo, o Dynamo, né, aconteceu um evento, eu executo uma lógica de negócio e salvo isso dentro de um banco NoSQL, por exemplo. Eu consigo ter essa flexibilidade em relação à execução a partir da utilização da Lambda, né? E aí um exemplo bem simples, e é o que a gente vai implementar no Lab, né? A ideia do Lab é a gente implementar essa arquitetura, né? Isso é um exemplo de arquitetura serverless bem comum que a gente encontra dentro de um ambiente de nuvem, né? Então você consegue ver que a gente tem uma fragmentação dos diferentes componentes que a gente viria a ter dentro de uma arquitetura comum, né? Por exemplo, uma arquitetura de 3 camadas, cliente, servidor e banco de dados, né? E transformando isso para uma arquitetura serverless, a gente tem mais ou menos esse desenho. Então, a gente tem o nosso cliente, né? Esse cliente a gente desenvolve através de diferentes linguagens, né? Nesse caso,
A gente tem a possibilidade de usar um framework desenvolvido pela AWS, né, que é o Amplify, que simplifica, né, e automatiza toda a questão de criação de client e back-end. A gente também tem toda a parte de autenticação, que a gente consegue também fragmentar e utilizar serviços serverless para cuidar de toda essa parte de gerenciamento de usuários, autenticação e autorização, né, que é justamente o caso do Cognito. A gente também vai mexer um pouco, né, dentro do Lab, e também toda a questão de APIs, né, o back-end da minha aplicação. Então, ao invés de eu ter esse back-end dentro de uma aplicação monolítica, dentro de uma máquina, né, eu consigo fragmentar essa API em diferentes lambdas, né, então, dentro dessa API eu tenho diferentes caminhos, eu posso fazer uma lambda para cada caminho, ou tem N possibilidades de como eu posso implementar isso, né, e utilizar um banco também serverless, e fazer toda essa parte de comunicação e essa parte de porta de entrada, utilizando também um API Gateway para simplificar o processo de disponibilização dessas lambdas para os meus clientes. Né? Quando eu digo cliente, é para a minha aplicação, para a parte cliente ali que está sendo utilizada, para o navegador, para o celular, enfim, para todas essas possibilidades. Então, falando um pouquinho da anatomia da lambda, né? Eu não vou entrar muito no detalhe, porque a gente vai ver ali dentro do console, é sempre a parte mais divertida, né? Mas uma lambda, ela vai ser composta basicamente por 3 principais componentes, que é a questão do handler, né? Que é o que vai ser executado quando o evento acontecer. Então, conforme um evento acontece, essa função de handler dentro da lambda, ela é chamada, né, e aí a sua lógica de negócio ela tem que estar inserida dentro dessa função handler. A questão do evento, né, que é o que vai trigar, né, o que vai chamar a minha lambda, né, a invocação ali. Normalmente dentro dessa invocação a gente pode vir a ter algum tipo de informação, então a gente consegue também passar essas informações para dentro da lambda. Justamente, no caso comum, API, né, então o meu back-end sendo hospedado dentro da lambda, eu consigo chamar uma API e passar as informações do client para a lambda através do evento, e a questão de contexto, né, que é a questão das configurações que eu faço em cima dessa lambda para quando ela for executada. Então, questões como o quanto de memória que eu quero alocar para essa lambda, para quando essa lambda for executada, ela utilizar, né, então se eu preciso utilizar 100 megas, enfim, até 10 gigas, eu tenho essa possibilidade, né? E aí, justamente, eu tenho algumas configurações, né? Eu consigo fazer algumas configurações em cima da lambda. Então, eu consigo selecionar ali a quantidade de memória que eu aloco, né? Consequentemente, a partir da quantidade de memória que eu aloco, eu também consigo definir a questão da CPU e de rede, né? Que é alocada proporcionalmente de acordo com a quantidade de memória que eu aloco dentro da minha lambda, né? De 128 megas até 10 gigas, né? E também toda a questão de permissionamento, né, que um ponto bem importante que é justamente a questão de segurança, quem pode executar, quem pode invocar essa lambda e o que essa lambda ela pode utilizar. Né? Então você tem N componentes, essa lambda ela pode também chamar esses N componentes, mas será que é realmente necessário? Será que ela deve se comunicar somente com o banco? Ou então se comunicar somente com a parte de autenticação dos usuários? Enfim, né? De acordo com a minha necessidade ali, a gente vai colocando mais ou menos permissões. Né? E por fim, né, algumas questões em relação à configuração da função é justamente a questão de execução, né, uma lambda. A ideia da lambda é justamente ela executar microações, né, ela executar determinadas ações ali em relação ao meu back-end, então ela tem um limite de 15 minutos de execução. Né, porque justamente ela tem a questão de custo, né, que o Gabriel comentou, você paga conforme ela está sendo utilizada, então você tem essa questão. Você pode executar ela de forma síncrona e esperar a resposta, ou de forma assíncrona, né, e caso você venha integrar com o API Gate, você tem esse timeout de 30 segundos. Né, assim como eu também consigo, né, do modo como a gente fala, parece que a lambda ela pode ficar muito apartada, mas eu consigo também inserir ela dentro dos ambientes ali que eu tenho dentro da nuvem, né? Dentro do meu ambiente da nuvem. Então, toda a questão de configuração, por exemplo, na criação de redes virtuais,
Dentro da AWS a gente tem um conceito chamado de VPC, que é um Virtual Private Cloud, que nada mais é do que uma rede que a gente consegue criar dentro desse ambiente de nuvem. E a gente consegue inserir as lambdas dentro dessa rede. Então, caso eu tenha um servidor, né, uma máquina virtual ali dentro dessa VPC, eu consigo fazer essa lambda se comunicar com essa máquina virtual, né, com esse banco de dados, enfim, eu tenho sempre essa possibilidade. Assim como eu também consigo monitorar ali, a gente vai ver tudo isso no lab, consigo monitorar a quantidade de vezes que essa lambda está sendo invocada, né, a duração média de execução, a quantidade de erros, coisas relacionadas ali ao bem-estar, digamos assim, da nossa lambda, do nosso ambiente. E alguns pontos interessantes, né, de se manter em mente é justamente a questão de que as lambdas elas são stateless, então a gente tem o nível máximo de abstração em relação à nossa infraestrutura. Então justamente por causa disso a gente não... Toda a questão de manejo de disco, né, manejo de memória, de CPU, tudo que é utilizado pela lambda, a gente não tem o controle, porque isso é abstraído para a gente. Então, seguindo justamente esse modelo, a lambda ela vai seguir essa questão de não fazer o armazenamento de estados, né? Que é até um conceito ali ligado justamente com a utilização de APIs REST, enfim, tudo isso. A gente consegue trigar essa lambda a partir de eventos, né? Invocar essa lambda e fazer a execução da minha lógica de negócio que está presente dentro dessa lambda a partir de um determinado evento. Esse evento ele pode ser, como eu comentei, pode ser N tipos de eventos diferentes, né? Depende muito de caso a caso. E eu consigo integrar ela com diferentes outros serviços dentro da AWS e também fazer requisições para outros servidores via HTTP. Eu tenho N possibilidades do que eu posso realizar, né? E o serviço de Lambda, como eu comentei, como o Biel comentou, a gente tem total abstração em relação ao escalonamento, né, do que é demandado ali dentro dessas lambdas e também toda a questão de paralelismo que possa vir a ter. Então, por exemplo, eu tenho um aumento de acessos no meu back-end, né, e eu preciso escalar, mas como o meu back-end está hospedado utilizando a Lambda, eu não preciso me preocupar com toda a questão de concorrência, né, toda a questão de atender a quantidade absurda que eu venha a ter de invocações dessas lambdas, né, eu não preciso me preocupar com esses pontos. E, justamente, eu tenho a questão de custo, né, que eu pago somente pelo que está sendo utilizado. Então, caso tal como eu pago, caso a minha infraestrutura ela tenha um crescimento absurdo de requisições, eu também não pago caso essa quantidade de requisições diminua, né, os meus custos vão diminuir, e caso eu não tenha nenhuma requisição, não tá sendo nada executado, né, essa lambda não está sendo invocada, então eu não tenho essa questão de custo de manter uma infraestrutura ociosa. Inclusive, desculpa, Felipe, o nosso TCC, que eu e o Felipe fizemos durante o curso de Ciência da Computação, a gente utilizou a AWS com a arquitetura serverless, porque justamente isso que o Felipe comentou, a gente não teve nenhum custo porque não tinha usuário utilizando de fato. Então a gente conseguiu construir toda essa arquitetura de forma gratuita, aproveitando desses conceitos do serverless. Exatamente. Saudades TCC. Não, brincadeira. E o último conceito é justamente o do API Gateway, né, que é uma porta de entrada e que é uma arquitetura muito, muito utilizada, né, que é você utilizar o API Gateway em conjunto com o Lambda e um banco de dados para criar um back-end de uma aplicação. Então, ao invés de eu ter um único servidor, eu faço essa fragmentação, né, desses conceitos ali e justamente pegar esses três componentes de forma serverless, né, você utilizar isso. Então, seguindo para o conceito da arquitetura, né, aquela arquitetura inicial que eu tinha mostrado, né, isso pode ser esse desenho ele exemplifica um desenho de uma arquitetura de back-end, né? Então eu tenho a minha porta de entrada que é o API Gateway, que provê ali uma interface para os meus clientes, né? Quando eu digo cliente, novamente,
minha aplicação web, aplicativos de celulares, enfim, um dispositivo IoT, N possibilidades ali, eu tenho a possibilidade de disponibilizar o meu back-end para esses clientes. Né? Então, eu crio essa porta de entrada para poder fazer essas requisições HTTPs e transferir essas requisições, integrar, né, e transferir essas requisições para o meu back-end, que é a Lambda em si. Né? Então, eu crio a minha lógica de negócio em cima da Lambda, hospedo na Lambda, crio essa porta de entrada, realizo essa integração, e caso eu tenha que fazer o armazenamento de algum tipo de informação também, eu também tenho a possibilidade de utilizar um banco de dados serverless. Né? Então, é super importante a gente manter em mente que o serverless, né, o conceito de serverless, de se utilizar um serviço que não demande o gerenciamento de servidores, ele pode ser aplicado para diferentes conceitos dentro da computação. Então, não necessariamente apenas para recursos computacionais, CPU, memória, enfim, coisas relacionadas a isso. Mas eu consigo também aplicar o conceito de serverless a outros tipos de serviços, né? Outros tipos de recursos, como a parte de storage que o Gabriel comentou, a parte de banco de dados. Né? Então, eu consigo também utilizar bancos de dados serverless, onde eu me preocupo somente com o quanto que eu espero que esse serviço me atenda, a quantidade de capacidade de escrita que eu espero que ele atenda, a quantidade de capacidade de leitura, enfim. Né, eu consigo ter essa possibilidade. Então, nessa arquitetura, eu tenho um banco de dados serverless, o meu back-end serverless e uma porta de entrada, a criação das minhas APIs e caminhos que serão disponibilizados para o meu cliente também de forma serverless. E um ponto interessante, né, do API Gateway, que a gente também vai utilizar no Lab, né, é que o API Gateway ele simplifica algumas partes, né, quando a gente está escrevendo uma API. Né, quem já escreveu uma API sabe que é bem chatinho toda a questão de cacheamento, questões de autorização principalmente, né, chaves, coisas relacionadas a esse tipo. E aí no Lab a gente vai mostrar que dentro do API Gateway a gente consegue simplificar isso e aí deixar para o back-end em si, né, para Lambda ou enfim, para outro recurso que eu venha a utilizar, deixar somente a minha lógica de negócio e não ter que me preocupar com essa parte de gerenciamento dessas questões mais técnicas, né? Então, ter que ficar me preocupando com throttling, né, caso eu venha a sofrer algum tipo de ataque ou um número de requisições muito grande, né? A questão de autorização, você integrar isso com outro serviço e deixar essa questão de autorização e autenticação meio que terceirizar, digamos assim, né? Terceirizar isso para outro serviço e não ter que implementar essa lógica dentro da minha aplicação, eu consigo ter essas possibilidades. Né? Então, aqui é só um exemplo para assustar vocês, pessoal, mas é só para mostrar o que a gente consegue fazer. Né? Então, a gente consegue utilizar o API Gateway ali para N formas de back-end. Então, seja para outro serviço da AWS, seja para Lambda, seja para uma frota de máquinas virtuais, seja para uma instância de máquina física que eu tenha dentro do meu data center, enfim, eu consigo ter essa possibilidade e a partir do momento que eu tenho essa porta de entrada e consigo simplificar essa parte de autorização, eu consigo integrar toda essa diversidade em relação ao meu back-end. Né? E aí, dentro desses tipos de API, eu consigo ter suporte a API RESTfuls, né? Então HTTP e REST, e também suporte a WebSocket APIs. Então, eu tenho essa possibilidade, né? E aí eu tenho algumas diferenças entre cada um desses tipos. Né? Eu não vou entrar muito no mérito quais são as principais diferenças, né? E tudo mais, porque aí a gente entra um pouquinho no conceito do que é uma API REST, do que é um WebSocket. Né? Mas você tem essa possibilidade, você tem essas diferenças. O foco hoje no Lab vai ser a gente falar um pouquinho de REST APIs, principalmente. Legal. Felipe, pode continuar no seu PowerPoint, que daí eu já pego o gatilho. Se você puder passar um slide, por favor. Legal. A gente apresentou aqui sobre serverless, né? Mas um ponto super importante. Serverless não é bala de prata, né? Como tudo dentro da tecnologia, tem os trade-offs, a gente tem que avaliar e nós, como pessoas técnicas, a gente tem que entender quando é bom utilizar e quando não faz sentido utilizar.
que entra muito daquilo que eu estava conversando no início, na necessidade de fato, né? Eu avaliar quais são os meus requisitos, aqui, quando a gente pensa mais em infraestrutura, meus requisitos não funcionais, quando a gente trabalha com serverless, vai ter que mudar um pouco o paradigma de programação, vai ter que mudar a maneira como a gente constrói essa arquitetura, porque a gente vai trabalhar com uma arquitetura muito distribuída, né? Então isso acaba aumentando complexidade. Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Então, algumas questões aqui que geralmente acabam se utilizando serverless, quando a gente pensa em automação, então, por exemplo, eu quero, a partir de um evento que acontece nessa máquina ou nesse banco de dados, eu quero executar alguma função. Ou, por exemplo, quando a gente pensa em microserviço, isso acaba sendo mais fácil da gente conseguir interpretar, porque o microserviço ele vai ter uma responsabilidade única. Acho que quem está fazendo a graduação talvez não tenha entrado ainda nesse conceito, mas o microserviço, né, ele vai ter uma responsabilidade única, uma aplicação ali menor com uma única responsabilidade. E quando a gente parte isso para o Lambda, acaba ficando mais fácil. Então, cada Lambda ali pode ser interpretado como um microserviço, por exemplo. E também pensando em processamento de dados. Então, eu consigo separar, por exemplo, eu quero construir um ambiente de Big Data. Legal. Tem várias ferramentas focadas em dados, mas, por exemplo, eu quero fazer uma transformação simples. Eu quero pegar esse JSON aqui que eu recebi, quero transformar em um arquivo CSV, um arquivo Parquet, ou eu quero só extrair uma chave desse arquivo JSON e guardar isso em algum local. Então, a gente consegue fazer isso também dentro do escopo limite ali que as funções lambdas acabam trazendo para a gente. Um ponto importante para a gente pensar é alguns limites, né? Então, por exemplo, aqui está falando 15 minutos. Uma função lambda, por padrão, ela não passa mais do que 15 minutos. Ou seja, eu tenho que distribuir meu código, tenho que pensar na minha arquitetura de uma maneira que, no máximo, eu vou ter um tempo de processamento de 15 minutos. Então, para workloads que eu preciso fazer algum trabalho de forma que vai exigir um processamento, que vai me demandar mais tempo em relação a isso, serverless não é um bom caso de uso. Né? E aí a gente teria que pensar, por exemplo, em um container, em uma máquina virtual, que vai ter ali um servidor de fato sendo executado 24/7. Então, depende de cada modelo, de cada necessidade. E agora, pode passar, o Felipe, acho que é o último, né? Aqui só tem um detalhe, a gente pode passar depois a apresentação para o Júlio e para o Savino. Tem, caso vocês queiram entrar mais a fundo dentro do serverless, essa foi uma breve introdução. Tem alguns cursos que são gratuitos dentro da própria AWS, então vocês conseguem fazer esses cursos e se aprofundar um pouco mais. Agora a gente vai entrar mais na parte do hands-on, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Só uma perguntinha antes, desculpa. Opa, professor, fica à vontade. Então, dentro de serviço de nuvem, esse serverless, então, é uma maneira, digamos assim, mais, não sei que adjetivos dá, mas é uma maneira diferente, assim, né, com umas características interessantes, de oferecer um PaaS. Ela está no PaaS, Plataforma as a Service. Ela não é nem infra, tem uma camada em cima da infra, mas também não é o software. É uma nova maneira de eu contratar um PaaS, ou seja, antigamente, por exemplo, eu tinha que gerenciar uma série de coisas e eu cuidava do servidor. Uhum. Agora, né, então eu tinha que me preocupar com a quantidade de CPU, com a quantidade de memória, eu tinha que me preocupar com isso, além do sistema operacional, banco de dados, né? Aliás, perdão, banco de dados, né? O PaaS me dá isso, tá? Mas agora, então, é uma nova maneira de eu contratar um PaaS, é isso? Ele ficaria entre o PaaS e o SaaS, né? Dentro da AWS a gente brinca que os conceitos de IaaS, PaaS e SaaS, eles não servem muito bem para todos os serviços, porque vão ter serviços que são um misto entre essas duas coisas, né? O próprio PaaS já é confuso, vamos combinar, vai? Sim. O IaaS, o SaaS é muito claro, o próprio PaaS já é... ele sempre vai pender para um lado ou para o outro, né? Exatamente, sempre vai ter aí uma coisa meio híbrida, tá? Então, o serverless, então, na verdade, seria uma camadinha pequena em cima do PaaS. Seria Exato. isso. A gente pode, para simplificar, a gente pode entender dessa forma, né? Então, ele vai abstrair, então, ele não entra no nível de IaaS, porque eu não preciso me preocupar nada com máquina virtual. Ele acaba entrando um pouco ali no SaaS, porque a própria AWS vai me entregar ali uma interface, onde basicamente eu só vou fazer o upload do meu código e a parte de infraestrutura, de integração, isso já a maior parte já está entregue para mim.
Né, então, o PaaS, ele, porque é uma plataforma como serviço de fato, né? Então, ela vai te entregar esse conjunto de serviços para você construir da maneira que você quer esse tipo de arquitetura. Maravilha, então. Gabriel e Felipe, deixa eu aproveitar aí a brecha do professor Savino. Eu queria fazer uma pergunta também em relação se a AWS ela, tipo, ela disponibiliza algum serviço para criar workflow, pipelines. Então, dando um exemplo, eu criaria um workflow onde extrairia a base de dados de algum outro local externo, por exemplo, baixar de um Tableau, alguma base de dados, e aí nela eu criar alguns jobs. Eu sei que tem como criar na AWS Glue, né, que ela permite você criar alguns jobs lá, e depois de percorrer esse tratamento de dados, eu consegui disponibilizar ela para subir em algum SQL, enfim. Tem como fazer esse workflow na AWS? Tem sim. Felipe, você quer responder? O Felipe é especializado na área de Analytics, então pode Especializado responder. é uma palavra muito forte, né? Mas é uma área que eu gosto bastante, né? E sim, tem N formas da gente pensar em como estruturar um determinado fluxo, um determinado workflow ali dentro da AWS. Né? Tudo vai depender principalmente de quais são os componentes que vai ser utilizado, quais são as tarefas que a gente vai efetuar. Né? Então, a gente pode utilizar N serviços para poder fazer isso e orquestrar através de serviços de mensageria, através de serviços de streaming. Né? Então, a gente tem... Tudo vai depender de caso a caso. Né? Cada caso de uso vai demandar uma forma diferente da gente orquestrar isso, mas a gente tem algumas formas. Né? Então, como eu comentei, a gente tem a forma de utilizar componentes de streaming ali para poder fazer a conexão entre esses componentes. Né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho um workflow que eu preciso fazer, como você comentou, né? Eu preciso fazer a extração de um banco de dados, armazenar isso dentro de um serviço de storage, fazer uma determinada transformação e jogar para um BI. Esse é um workflow bem comum que a gente encontra dentro de um tipo de workload analítico, né? A gente consegue fazer isso de N formas, né? Vai depender de qual vai ser o componente que eu vou utilizar para fazer essa transformação, né? Qual vai ser o serviço de storage que eu vou fazer, qual é a minha fonte de dados, né? Que tipo de banco de dados que eu estou extraindo essa informação. Então, eu consigo fazer isso via streaming, eu consigo utilizar o Lambda nesse caso também. Então, digamos que eu preciso simplesmente fazer uma transformação simples. Eu pego de um banco, jogo para um storage, e quando cai nesse storage, eu faço uma transformação simples desse arquivo, faço uma transformação de formato do arquivo, né? Mudo ali de JSON para CSV e quero jogar isso para o meu BI. Puta, uma Lambda eu consigo fazer essa transformação. Então, eu simplesmente consigo orquestrar o meu workflow simplesmente a partir de um evento. Né? Agora, se eu tenho mais componentes, aí eu consigo orquestrar isso de outras formas, né? Utilizar uma máquina de estado, né? Utilizar o streaming que eu já comentei, fazer jobs utilizando um Spark, talvez, dependendo do tipo de transformação que eu tenho, né? Depende de caso a caso, mas a gente tem N possibilidades ali. É um mundo bem divertido, eu gosto bastante. Legal. Obrigado aí. Legal, pessoal. Se forem tendo perguntas, fiquem super à vontade. Bom, a parte prática, né? Acho que a gente não consegue compartilhar no chat, certo, Júlio? Os links, né? Teria alguma... É possível liberar o chat para compartilhar? Se não for possível, sem problemas. Eu faço o seguinte, se você passar no... Você consegue colocar no... Você tem chat aí? Não tem, né? Não está habilitado. Ah, tá. Complicado. Mas faz o seguinte... Os alunos, eles têm acesso... que é a forma como foi montada a plataforma de transmissão, viu, Gabriel? E aí, somente quem é da equipe de transmissão que consegue. Como é que se poderia disponibilizar? Você não tem QR Code, não, né? Não, mas a gente pode deixar o link aqui, aí dá 5 minutinhos para o pessoal copiar. A gente vai precisar de 2 links, né? Um para distribuição das contas e um com Pode ser. as instruções do lab, né? O link é simples? Sim, eu vou passar aqui. Para Legal. quem conhece o Dontpad, né? A gente usava muito também. Eu vou passar aqui. Se vocês entrarem nesse link aqui, ó, dontpad.com/PUCSP. Eu colei já aqui os 2 links, vocês vão conseguir copiar.
Só não exclui, porque se excluir, aí vai excluir para todo mundo. Ctrl V, não Ctrl X. É Ctrl C, Tá. não Ctrl X. Acho que tá ok, né? O pessoal, acho que já conseguiu pegar. Bom, o primeiro link que está aqui vai ser o link do workshop, tá? Então, são vários laboratórios aqui que a gente vai fazer para justamente fazer o deploy de uma aplicação web, né, de 3 camadas, como o Felipe explicou, tá? Então, vou passar por esse workshop, eu vou fazendo aqui. E caso vocês queiram acompanhar e colocar a mão na massa também, a gente disponibilizou esse segundo link. Esse segundo link, quando vocês entrarem, ele vai disponibilizar uma conta AWS para vocês, tá? Então, é só entrar nesse link, dar um launch, ele vai pedir algumas informações ali, mas vocês vão ter acesso a uma conta AWS, é uma conta AWS para cada pessoa que está aqui, e essa conta ela vai durar durante o dia inteiro. Então, mesmo que não dê tempo da gente efetuar todos os labs aqui em conjunto, vocês vão ter acesso aos laboratórios e vão ter acesso à conta. Então, vocês conseguem prosseguir ali com o passo a passo do laboratório, tá? Legal. Então, esperar aí um minutinho para todo mundo conseguir entrar na conta, quem for fazer aqui em conjunto, e aí a gente já começa. Alguém já conseguiu chegar aqui nessa tela que eu tô? Pelo silêncio, imagino que não, hein? Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, né, quando a gente abre, a gente vai ser redirecionado. Vou pegar a tela rapidinho, tá, Biel? Tá bom. Aqui, pessoal, quando a gente abre o link do Event Box, né, então a gente vai cair nessa tela aqui, que a gente vai ser alocada uma conta temporária para a gente. É só vocês clicarem em Click Here to Access. Aí você vai ser redirecionado para uma nova tela, né, você vai aceitar os termos que vai aparecer nessa tela, e aí vai aparecer esse Sign In With. Aí você aperta aqui no Email One Time Password, né, você vai colocar o seu e-mail, e aí você consegue dar procedimento para conseguir ter acesso à sua tela, né, ou a sua conta temporária para vocês utilizarem no lab, tá? Você coloca aqui, aí você recebe por e-mail, e aí você consegue dar procedimento através... Você vai receber um código, né, um código de 5 dígitos, coloca esse código aqui, e aí você consegue fazer o login, tá, pessoal? Boa, obrigado, Felipe. Eu tenho uma dúvida aqui, que quando fui acessar aqui tá falando que o evento ainda não começou e que a página vai ser aberta quando o evento começar pra mim. Pra mim deu a mesma coisa. Vamos ver aqui, acho que precisa startar. Eu segui os passos também. Tranquilo, vou dar um start aqui. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Aí. Agora foi. Legal. Então, eu vou dando continuidade, né, para a gente ter pelo menos dar tempo de fazer os 2 primeiros labs. Mas como eu comentei, né, a conta vai ficar liberada durante o dia inteiro, então vocês conseguem
continuar. Vai ficar liberado até amanhã, se eu não me engano, certo, Felipe? Até amanhã, meio-dia. Sim, se eu não me engano, Certo. até amanhã de manhã. Legal. Então, vocês têm entre hoje e amanhã para conseguir terminar o laboratório, tá? Essa tela aqui que vocês estão vendo é a console da AWS. Então, para quem nunca mexeu com a AWS, a primeira tela que você vai ver é essa daqui. Vão ter alguns conceitos. Então, por exemplo, aqui em cima, do lado direito, vocês vão ver que vão ter regiões, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui em Virgínia, tem Oregon, Ohio. Se você descer lá embaixo, tem São Paulo. Essas regiões a gente vai interpretar como um conjunto de data centers, tá? Então, por exemplo, se eu aperto aqui em São Paulo, eu vou estar executando serviços nos data centers de São Paulo. Se eu aperto aqui em Virgínia, eu vou estar executando serviços no data center de Virgínia, tá? Então, pode manter como Virgínia, a gente vai efetuar o laboratório em Virgínia, como é uma conta temporária, é a região que está disponível para a gente. E aqui do lado esquerdo, né, vão ter os serviços. Então, quando vocês olharem isso daqui, vocês vão ver que tem mais de 200 serviços. Tem serviço pra caramba aqui. Entra muito daquilo que eu falei, né, da necessidade. Não necessariamente você vai precisar e as empresas utilizam todos os serviços. Né? Então, por exemplo, se eu quero uma máquina virtual, tem o serviço aqui de EC2. Se eu quero o Lambda, tem o serviço aqui Lambda. Se eu quero construir um orquestrador ali de dados, vai ter um serviço que chama Step Functions. Então, cada serviço aqui vai ter uma responsabilidade única, uma responsabilidade específica e pode ser um componente dentro da nossa arquitetura. Legal. A primeira coisa que a gente vai criar vai ser um desktop virtual. Tá? Por que a gente vai criar um desktop virtual? Só para facilitar, para a gente conseguir efetuar os laboratórios, para vocês não terem que instalar nada na máquina de vocês, né? E entrar muito daquilo que o professor falou. Então, eu comecei meu lab aqui, se eu desligar minha máquina e voltar, a máquina que está lá na nuvem continua com o laboratório ligado, já com tudo instalado para eu dar continuidade. Então, a gente vai criar o nosso desktop virtual, que chama Cloud9, esse serviço aqui, Cloud9. Vou entrar aqui no Cloud9. Esses passos aqui que eu estou mostrando estão descritos no laboratório, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui só para dar tempo. E se vocês forem tendo dúvidas, vão perguntando. Mas para vocês seguirem com mais calma, vai estar lá no laboratório. Então, eu tenho aqui no meu Cloud9. Na conta de vocês, né, não vai ter nenhum ambiente. Vocês vão apertar em criar ambiente. É um botão laranja. Coloco um nome aqui para o nosso ambiente. Aqui ele vai trazer algumas configurações. Pode deixar tudo padrão. Basicamente o que ele vai falar é como que a gente vai se conectar nessa máquina, né? Qual que é o tipo desse ambiente, se a gente vai fazer SSH ou vai ter um acesso via browser mesmo. Qual que vai ser o tipo da nossa máquina. Então, esse daqui é o tamanho dessa máquina virtual ali por trás dos panos. Tá? Então, nesse caso aqui, pode manter essa máquina aqui micro, só com um de RAM e um de CPU. E aqui, qual que é o sistema operacional? Tá? Então, pode manter esse Amazon Linux aqui, que é uma distribuição da própria Amazon para o Linux. Tem o Ubuntu aqui também, mas para a gente seguir seguir o laboratório, né? O laboratório foi feito com Amazon Linux. Então, pode criar com Amazon Linux. Só em próximo, ele vai pedir aqui para revisar as informações. E é só confirmar aqui e apertar para criar um ambiente. No meu caso aqui eu vou cancelar porque eu já tenho um criado. Gabriel, para criar esses ambientes, são gratuitos ou a partir de uma determinada memória ele vai cobrar, né, algum preço a Amazon? Legal. Para essa conta que vocês estão utilizando, é tudo gratuito. Inclusive, todos os serviços que estão aqui, se vocês quiserem testar, é tudo gratuito durante hoje e amanhã. A gente só pede grandes poderes, grandes responsabilidades, tá? Não minerem Bitcoin ou algo do tipo aqui, porque se vocês quiserem subir 100 máquinas aqui, vocês vão conseguir subir, mas eu e o Felipe, a gente vai, ou vão fechar as contas, né?
vai atrapalhar o pessoal que está fazendo o laboratório, né? Então, usem com sabedoria aqui. E para o dia a dia, né? Por exemplo, como eu comentei, TCC, poxa, quero fazer meu TCC na AWS. Se vocês procurarem para o AWS Free Tier, dentro da AWS tem a camada gratuita, tá? Então, você consegue utilizar os serviços de forma gratuita. Por exemplo, máquina virtual. Eu tenho 750 horas de forma gratuita para essa máquina que a gente está utilizando, que é essa máquina aqui, ó, T2 Micro. Armazenamento, eu tenho 5 GB de armazenamento gratuito. Então, para cada serviço, você vai ter uma camada gratuita. Por exemplo, Lambda, eu tenho 1 milhão de requisições de forma gratuita. Então, dá uma olhada aqui nessa página, é só procurar AWS nível gratuito ou AWS Free Tier, que vão ter essas informações aqui. Legal, obrigado. Eu acho que é importante ressaltar que cada serviço ele tem um modo de cobrança, né, diferente. E aí, dependendo do serviço, a gente tem a disponibilidade de se utilizar esse free tier, mas é sempre bom ficar atento como esse serviço é cobrado. Isso tudo é disponibilizado de forma pública dentro da página de cada serviço. Então, eu quero usar o Lambda. Então, é só você digitar Price Lambda no Google e você vai ver a página de pricing do Lambda e você vai ver se ele tem justamente essa possibilidade de se utilizar o free tier, né? E caso eu venha a ultrapassar esse free tier, como a cobrança é realizada, né? Quantidade no caso do Lambda, a quantidade de invocações e quanto tempo ali ele está sendo executado, né? Caso seja uma EC2, quanto tempo essa máquina está sendo executada, coisas desse tipo, né? A gente consegue ver tudo isso de forma pública. Legal, Felipe, obrigado. Bom, para quem conseguiu criar um ambiente, né, do Cloud9, ele abriu essa IDE aqui para vocês no browser, né? Então, ele vai ser uma IDE via browser mesmo, e a gente vai conseguir, né, ele é um pouco parecido com o Visual Studio Code, então a gente vai conseguir executar os nossos comandos aqui no terminal, e aqui vai ter os códigos da nossa aplicação. Primeiro ponto que a gente vai efetuar, passar aqui, a gente já fez aqui, a gente já está aqui nessa parte do setup dessa conta. Ele vai mostrar como cria o Cloud9. A mesma configuração que a gente fez. E a gente está aqui nessa página. Então, ele vai pedir para confirmar aqui, ele vai pedir para a gente executar esse comando. É só um comando para confirmar se a gente tem um usuário AWS dentro dessa máquina mesmo. Não precisa executar, tá? Legal, a gente acabou o nosso setup. Então, a gente já tem um ambiente pronto para começar, de fato, a desenvolver a nossa aplicação e fazer o deploy da nossa aplicação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um host de um website estático. Tá? Então, vai ser uma aplicação em Vue.js, né, que é um framework de front-end com JavaScript. Bem parecido com o React, para quem não conhece o Vue. E aqui vai ter o passo a passo de como que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai criar, fazer o clone, né? Então, ele vai mexer um pouco com Git aqui. A ideia não é a gente se aprofundar em Git, mas ele vai fazer o clone desse código. A gente vai entender um pouco de como aquele código foi feito. E depois a gente vai fazer o deploy desse site estático para dentro de um serviço que chama Amplify, tá? Então, ele já vai entregar para a gente uma CDN, né? E o nosso storage ali para o arquivo estático, sem a necessidade de configurar um servidor. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele pede, confirmar a região da Virgínia, como eu comentei com vocês. Então, a gente já está na região da Virgínia. E aqui ele vai trazer alguns comandos para a gente, tá? Então, o primeiro comando aqui que ele pede é para a gente criar um repositório Git dentro da AWS. Então, esse serviço aqui que é Code Commit, ele é um repositório Git privado. Tá? Então, é como se, né, para quem mexe com GitHub, como se criasse um repositório lá no GitHub, só que esse repositório aqui é privado. Tá? Então, eu vou copiar aqui esse comando.
e a gente vai executar no terminal do Cloud9. Nesse caso aqui eu já tenho esse repositório, ele trouxe essa exceção aqui falando que eu já tenho esse criado, mas no caso de vocês, isso ainda não vai estar criado. Então, seguindo aqui os comandos, ele vai pedir para a gente fazer o clone do código do repositório. O código já está pronto, porque o foco não vai ser o desenvolvimento em si. Então, ele criou aqui uma pasta para a gente do lado esquerdo, já com os nossos arquivos da nossa aplicação front-end. Tá? Então, ele pede aqui para a gente entrar na pasta, instalar aqui um recurso do Git, que é o subtree. Por enquanto, a gente só está conseguindo deixar definido ali o nosso código de aplicação, colocar no nosso repositório, para depois a gente conseguir fazer o deploy dessa aplicação. Então, aqui eu estou instalando o pacote que ele pediu. Então, tá bem passo a passo. É lógico, né? Estou fazendo aqui rápido, mas a ideia é que vocês vão lendo com calma para aprender de fato o que está acontecendo. Terminar de executar aqui, e aí eu já explico para vocês. Legal. Então, ao final, né, ele basicamente copiou os arquivos de um repositório para o repositório que a gente acabou de criar. Então, ele copiou os arquivos de um repositório público que estava lá no GitHub, já com a nossa aplicação do front-end para cá. Então, aqui, né, vocês vão ver algumas pastas, por exemplo, essa Amplify aqui, vai ter os arquivos de back-end. Então, esse Amplify, ele vai auxiliar a gente a criar os recursos na nuvem através aqui da nossa linha de comando, tá? Então, ele vai acabar auxiliando para a gente criar esses recursos. Então, a gente não precisa entender cada recurso a fundo. Então, por exemplo, se eu quero adicionar uma autenticação, tem um comando que ele já vai lá, cria para a gente por trás dos panos toda a arquitetura ali para autenticação e a gente só passa a utilizar essa arquitetura. Legal. Então, a gente já tem agora nosso código, a gente vai fazer o primeiro deploy dessa aplicação. Alguém tentou abrir o microfone? Tem alguma pergunta aqui? Beleza. Alguém não acompanhou? Tá todo mundo ali, tá? Deu tempo de acompanhar, pessoal? Estou passando rápido aqui. Você tem que ir até o passo 10 do repositório, certo? Isso, exato. Eu ainda não cheguei nessa parte ainda não, mas tô verificando aqui. Ô Biel, aproveita, abre no console o code commit para mostrar o que aconteceu por debaixo dos panos, só para mostrar para o pessoal. Legal. Então, aquele repositório que a gente criou aqui no terminal, né, que foi o primeiro comando que a gente executou, ele construiu um repositório aqui para a gente dentro da AWS. Dentro da AWS a gente tem esse repositório aqui que chama code commit. Tá? É um repositório Git comum, só que ele é um repositório privado aqui dentro da nuvem da AWS. Então, eu tenho aqui meu repositório. Se eu entro aqui, ó,
né? Vocês devem ter o mesmo repositório aqui. Eu vou ter os arquivos da minha aplicação aqui dentro. Então, eu tenho aqui meus arquivos JavaScript, meus arquivos HTML, CSS. Legal. E a partir... O meu passo 9 deu problema. De novo. Você Na hora consegue... que eu dei um git push -u origin master, ele deu fatal. Diz que não existe. Você tem o Git está instalado na máquina, você consegue executar um Git version para ver se está certinho? Git menos version. Git version 2.32.0. É igualzinho. Tá igualzinho. Pode ser no processo de criação do repositório, primeiro comando, talvez. Eu acho que valeria executar os comandos aqui de novo. O primeiro clone você conseguiu fazer? Que é o primeiro clone? Qual o passo que é? É o passo 2. Vou refazer o passo 2. Eu fiz, mas vou refazer. Acho legal falar que a gente está usando o Code Commit nesse laboratório mais por uma questão de praticidade, tá, pessoal? Assim, que a gente já tem o serviço ali dentro, a gente consegue criar o repositório, cada um cria o repositório ali dentro, privado, depois ele é deletado, né? Mas a gente conseguiria utilizar um GitLab, Alguém chegou até o passo 10 sem erro? Isso é uma pergunta. O meu foi tranquilo aqui. Tá bom, então toca o barco. O meu também. Beleza, pessoal. Então, eu vou tocar aqui, mas caso vocês tenham dúvidas, a gente depois pode deixar o e-mail e a gente pode ir auxiliando também. Uhum. Legal. Então, agora a gente vai fazer o deploy do nosso website estático, né? Então, para que a gente consiga fazer esse deploy, a gente vai entrar num serviço que chama Amplify. Amplify. No caso aqui eu já estou com o Amplify, mas o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão criar uma nova aplicação e do tipo host web app, tá? Essa primeira opção aqui. E aqui ele vai pedir para você selecionar o seu repositório, né? Que aí é o que o Felipe comentou. Então, podia ser um GitHub, um GitLab, etc. Mas no nosso caso, é esse daqui, Code Commit. Continuar. Que ele vai pedir para selecionar o repositório. Qual que é o branch desse repositório, né? Então, nesse caso aqui é o master e é o branch principal que a gente tem dentro do repositório. Pode apertar em próximo. Então, aqui ele vai dar um nome para a nossa aplicação. Ele vai pedir para a gente selecionar um ambiente. Então, no caso de vocês, não vai ter nenhum ambiente, vai aparecer uma opção embaixo para criar ambiente. Então, vocês podem criar um ambiente. Biel, só interrompendo você rapidinho, acho interessante falar, né, que o Amplify ele é um serviço e um framework, né, que a gente consegue colocar no front-end e também criar os componentes do back-end e também utilizar ele como um serviço para poder fazer a hospedagem. E aí, se você voltar lá na tela rapidinho, Biel, só na tela do Amplify, se você conseguir subir um pouco a tela, né, que esse serviço faz quando a gente pega um repositório ou faz ali um contato com alguma coisa e joga para dentro desse serviço, né? Ele me ajuda, ele simplifica eu hostear uma aplicação em JavaScript, né, um front-end, seja em React, em Vue.js, em todos esses frameworks que estão na moda ali que o pessoal utiliza, né? Então, eu consigo fazer essa hospedagem e, caso eu tenha alguma configuração de back-end que eu tenha feito nesse client, eu também consigo fazer e subir isso através do Amplify. Então, ali, ó, Auto-Detected Framework.
simplesmente eu conectando no meu repositório, ele já identificou que é uma aplicação em Vue.js, ele já identificou que o back-end, o framework de back-end utilizado de comunicação ali vai ser o Amplify, né? E aí eu já tenho isso simplificado, e aí o Biel prosseguindo ali, ele vai mostrar que aí eu já consigo lançar o meu site, né, hospedar o meu front-end, e aí eu já consigo ter um link ali para eu acessar via internet esse front-end, né? Legal, Felipe. Então, ele pediu, né? Alguém conseguiu criar um ambiente aqui? Conseguiu colocar um nome? Legal. Então, para quem conseguiu, aqui nessa opção de baixo, ele vai pedir para a gente selecionar uma role. Uma role nada mais é do que uma permissão. A gente vai estar dando uma permissão para que o Amplify consiga fazer o deploy da nossa aplicação, né? Para que ele consiga utilizar ali os outros recursos, a CDN, o storage, para ele conseguir criar esses recursos, gerenciar esses recursos. Então, a gente precisa dar essa permissão para ele, tá? Então, basicamente, é só apertar aqui em criar nova role. Que ele já vai trazer tudo para o padrão já para a gente configurado. Então, não preciso modificar nada, é só o da next, next. Legal, ele já criou aqui uma role para a gente. Então, se eu volto aqui na tela do Amplify, trocou aqui para refresh, né? Então, essa role já aparece aqui no nosso filtro. Legal. Aqui embaixo, né, eu vou ter o meu processo de CI/CD. Né? Para quem ainda não está acostumado em Continuous Integration, Continuous Deployment, em automatização, né, de como que a gente faz o build da nossa aplicação e depois entrega a nossa aplicação ali para um servidor. Né? Então, creio que quem ainda está em graduação ainda não chegou a ver essa parte, mas basicamente a gente está automatizando todo esse processo. Então, a gente está automatizando o processo de buildar a aplicação e entregar essa aplicação para um servidor. Nesse caso aqui não é um servidor, é um serviço, mas o conceito é o mesmo. Deixa eu cancelar aqui que eu já tenho criado. Então, legal. Para quem conseguiu criar, tem que estar vendo uma tela parecida com essa daqui. Alguém conseguiu chegar nessa tela ou acabou tendo dificuldade em algum dos passos anteriores? Eu consegui chegar aqui. Legal. Na hora que ele ficar tudo verde aqui, vocês vão poder apertar aqui nesse link, tá? Ele vai abrir para a gente o front-end da nossa aplicação. Deixa eu ver se o meu está certinho. Legal. Então, vocês têm que ver essa página aqui que eu estou mostrando. A aplicação que a gente vai construir, né? Então, a gente só tem o nosso front-end. As próximas etapas, a gente vai construir o nosso back-end, tá? Como não vai dar tempo de seguir todas as etapas por completo, eu vou mostrar um pouco para vocês o que é o Lambda, tá? E como que é executado esse Lambda, para vocês conseguirem seguir as próximas etapas durante o dia de hoje ou o dia de amanhã.
Basicamente, o que a gente vai construir a partir dessa aplicação vai ser como se fosse um Uber de unicórnios, tá? Então, a gente vai construir um Uber de unicórnios aqui. E para o nosso back-end, então, aqui a gente tem o nosso front-end, só que a gente precisa ter uma lógica de negócio que fica do lado do servidor, fica em outra camada. Então, quando a gente pensa um pouco no que aconteceu até agora, a gente basicamente pegou o HTML, o CSS e colocou dentro do browser do usuário final. Então, está aqui o meu HTML, CSS e o JavaScript que eu subi, que eu deployei, né, que eu fiz o deploy dentro do serviço do Amplify. O próximo passo é começar a colocar regra de negócio, lógica de negócio aqui, e para isso a gente precisa fazer com que o nosso front-end, né, então esse arquivo aqui, se comunique com o nosso back-end, né, se comunique lá com os nossos servidores de aplicação. E como que a gente faz isso, tá? A gente precisa de duas coisas, né, que é o que a gente comentou durante a parte teórica. Então, a primeira coisa, eu preciso do meu código de aplicação. Meu código de aplicação, a gente vai colocar esse código dentro de funções lambdas. Eu vou entrar aqui dentro do lambda. E vou criar aqui uma nova função. Essa função aqui, né, eu estou fazendo aqui pela console, mas a ideia, né, é que essas coisas sejam criadas através do framework também, para cada vez mais diminuir esse trabalho manual de ter que ir dentro da interface, né, e facilitar a vida do desenvolvedor de fato. Então, o desenvolvedor ele não precisa sair ali da IDE, né, tem alguns componentes, alguns plugins que você consegue colocar na IDE que já cria tudo isso daqui através da própria IDE para a gente. Então, vou criar aqui uma função, colocar aqui um nome, por exemplo, Hello World. E aqui eu vou selecionar o runtime. Então, vou selecionar qual que é a linguagem de programação que eu quero utilizar dentro desse Lambda. Vou colocar aqui Python, que é mais simples. Acho que para quem não for do curso de computação também já deve ter tido alguma experiência com Python. E aqui, né, ele vai perguntar para mim aquele mesmo conceito de role que eu expliquei, que é a minha permissão. Ou seja, para que a minha função lambda consiga ser executada, eu preciso dar permissões para que ela consiga fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se ela precisa se comunicar com o banco de dados, eu preciso declarar que essa função lambda tem permissão de acessar um determinado banco de dados. Aqui eu vou selecionar uma com nome aqui bem sugestivo, né? Não é a maneira mais correta. O que a gente sugere dentro da AWS é que cada permissão seja restrita somente para aquilo que é necessário. Nesse caso aqui, eu selecionei uma só para a gente conseguir fazer o laboratório mais rápido, que ela dá permissão ali para todas as minhas bases e outros serviços. Então, criar a função. Aqui dentro dessa função vão ter algumas configurações, né? Mas o mais importante é isso daqui para a gente. Então, eu tenho o meu código aqui dentro, como se fosse uma IDE aqui, mas o ideal é que dentro lá do processo automatizado, a gente consiga gerenciar esse código através somente ali do nosso pipeline de CI/CD. Então, a gente não vai ficar trabalhando no código aqui dentro, geralmente, tá? Então, a gente vai fazer, por exemplo, ou o upload de um arquivo zip, ou passar esses arquivos a partir de um local, nesse caso aqui de um storage, que é o S3, ou caso a gente queira, a gente consegue também subir um container dentro dessa função lambda. Então, existem várias maneiras da gente fazer o deploy disso. Mas uma função lambda, ela sempre vai ter o que a gente chama de um handler, né, que é aquele tipo de arquitetura que a gente vai trabalhar com eventos. Então, a partir do momento que eu recebo um evento, independente de qual seja esse evento, ele vai executar, então, esse método aqui para a gente. Então, é como se fosse o nosso main aqui dentro da função lambda. Então, sempre que eu executar, sempre que chega um evento para essa função, ela vai executar a regra de negócio que está aqui dentro.
A partir daqui eu consigo fazer várias coisas. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma classe, separar aqui em diferentes arquivos, eu consigo trabalhar dessa forma. Se eu quiser colocar as minhas dependências aqui também, eu também consigo criar minhas bibliotecas e importar elas aqui dentro. Então, aqui é a maneira de desenvolver que vocês já estão acostumados. A única diferença é esse handler aqui. E essa função ela não guarda estado, ou seja, o estado dela é o que a gente chama de stateless, né? Então, ela não armazena nada. É uma função que executa, terminou de executar aquilo, aquele servidor não existe mais, né? Em teoria. Então, se eu mandar executar um teste aqui, então ele já executou aquele código que estava ali para mim e me devolveu essa resposta aqui, hello from Lambda. Só que eu preciso fazer com que a minha API se comunique com essa função Lambda. E aí vai ser o desafio para vocês, para eu não pegar o almoço aqui de todo mundo, que explica exatamente nesse step 3 aqui do workshop. Então, dentro desse step 3, vocês vão ver como que a gente consegue fazer a comunicação daquele front-end com essa função Lambda e como que a gente consegue armazenar os dados dentro do banco de dados, tá? E aí, caso vocês tenham dúvidas, eu vou deixar o meu contato aqui para vocês. Entre o dia de hoje e amanhã, fiquem super à vontade para me perguntar. Tá? Mas essa é um pouco da ideia do que seria uma arquitetura serverless, né? Então, a gente tem desde a etapa da criação dos nossos recursos para hospedar o nosso front-end, a autenticação através desse outro recurso serverless que é o Cognito, e o nosso back-end com a nossa API e as nossas funções lambdas e o banco de dados. Tá? Então, esse daqui é o resultado final que vocês têm que chegar dentro do workshop. Só complementando, esse teste que o Gabriel ele fez agora para invocar a Lambda, né, ele é a simulação de um evento. E aí, como eu comentei, um evento ele pode ser qualquer coisa. Né? Nesse cenário que a gente vai fazer, esse evento ele é uma requisição HTTP que o cliente vai enviar para o API Gateway. Né? Então, quando a gente fizer a integração, disponibilizar essa Lambda de forma pública para ser utilizada via API Gateway, a gente consegue fazer uma requisição HTTP, e aí essa requisição HTTP ela vai ser passada para essa Lambda, e aí ele vai receber justamente um cenário ali, como o Gabriel ele fez no teste. Né? Então, um JSON, por exemplo, com um método, né? Qual que é o método utilizado, se foi um post, um get, enfim, o que quer que seja, né? E aí, a partir desse JSON, do que foi enviado nessa requisição HTTP, ele consegue desenvolver o que ele precisa, né? Exato. Por exemplo, isso daqui já é uma API serverless, né, já hospedada. Então, por exemplo, quando eu coloco esse /health aqui, é uma função Lambda que retorna essa mensagem aqui para mim. Tá? Então, é mais ou menos isso o resultado final que vocês vão obter seguindo aqui o passo a passo. Tá? Queria pegar só os últimos minutinhos para abrir para perguntas e agradecer, né, principalmente o Júlio e o Savino e o professor Carlos pela oportunidade aqui de falar com vocês. Perfeito. Só para a gente dar uma fechada nisso, como a gente tem alunos aqui de vários níveis, vou fazer uma colocação e ver se eu estou certo na colocação para as pessoas entenderem. Então, eu estou fazendo uma aplicação web. E a aplicação web tem que fazer uma chamada e voltar uma lista de livros que eu selecionei lá na lista de livros, tá legal, tá? Aí eu vou ter uma função Lambda que faz isso para mim, beleza? Correto. Até aí, tranquilo. O que o serverless me dá é o seguinte, claramente eu tenho que ter a preocupação se eu estou fazendo isso, tá? Para a livraria da esquina, para a Saraiva ou para a Amazon. Exato. São coisas diferentes. E o serverless me abstrai isso. Exatamente. Aí você, independente da quantidade de usuários que você vai ter, ele vai te entregar ali a capacidade necessária. Então, imagina nesses 3 cenários, né? Então, se fosse a livraria da esquina, se fosse num cenário comum, eu subiria um servidor pequeno. Né? Aí ia escalando ali para a Amazon, seria um servidor muito grande, porque são muitos acessos, né? Se eu estou usando o Lambda, eu tenho isso abstraído, eu não preciso me preocupar se eu preciso
pegar um servidor pequeno, um servidor médio, grande, se eu tenho que subir depois, enfim, eu tenho tudo isso abstraído ali, não preciso me preocupar, né? Então agora eu vou fazer outra brincadeira com vocês. Tá? Para a gente fechar, acho que todo mundo pegar e entender o que vocês fizeram, tá legal? Que quando eu dou o sistema distribuído, eu dou esse exemplo. Tá? Né? Big Brother. Big Brother, ano 2000. Quem fazia isso era o Bial. Tá? A arquitetura em nuvem não era uma arquitetura em nuvem, não existia. O conceito de elástico não existia. Certo? Uhum. Né? Você tinha o site do Big Brother. Né? Aí acontecia, o site do Big Brother, sei lá, tinha 10 mil acessos por minuto. Né? Quando chegava domingo à noite, o Bial falava votação aberta, né? Puf, ia para 100 mil por minuto. Então a Globo tinha que ter algo bem otimizado e uma infra pelo pico. E pagava pelo pico, no way. Tá? Aí tudo bem, eu tenho uma função lá de votação. Eu clico lá, mando uma função, né? Mando um post qualquer de um REST, ou um mutation de um GraphQL, e puf, vai minha votação lá. Beleza? Bem, aí veio o Elastic. Aí beleza, pô. Eu vou lá, contrato uma infra virtual, né, para quando tiver 10 mil acessos, e eu automatizo o aumento dessa infra, ou seja, tá? Domingo às 11 horas, eu vou aumentar, né, a minha capacidade de computação, e quando chega terça-noite, que o Laerfer fala assim, votação encerrada, puf, eu volto a pagar isso. Com o serverless, isso acabou. É isso. É isso. Em relação à máquina, né? É isso. A gente não precisa mais se preocupar, por exemplo, em aumentar, né? Pegar uma máquina grande para esse momento de votação, porque o serverless já vai entregar isso para a gente. Então, hoje, teoricamente, a Globo não tem que mais nem se preocupar, né, quando o Thiago Leifert fala assim, votação aberta. Não tem que se preocupar. Nesse exemplo que você trouxe, sim, seria isso. Tá. Só que é lógico, não, como eu comentei, não é bala de prata, né? Porque, por exemplo, você facilita em relação à infraestrutura, só que você cria uma certa complexidade de um sistema distribuído, né? Então, por exemplo, os times que vão estar desenvolvendo ali dentro vão ter que gerenciar vários pedaços de código que vão estar separados, né? Então, você tem um trade-off, né, entre essas questões. Claro. Eu entendo da seguinte forma, por exemplo, né, você imagina que eu tenho votação. Tá legal, tá? Se eu não trazer o banco de dados adequado, não adianta eu ter 10 mil microserviços, porque vão enfileirar a hora que vai acessar o banco. Então, eu tenho que estruturar meu banco também, porque senão, legal, né? Eu para, entre aspas, né? Eu clusterizei meus microserviços. Mas o banco não. Danou-se, né? Exatamente. Gargalou lá. Então, tudo bem. Isso é... Mas do ponto de vista de plataforma como serviço, né, já me ajuda. Exato. Isso é o que acontece muito com startup, né? Porque, vamos pensar, eu quero criar uma startup hoje, começo, sei lá, com 0 clientes, daqui a pouco tenho 100 clientes, daqui a pouco milhares de clientes. Se eu construo uma arquitetura desse tipo, né, lógico, gerenciando a complexidade, mas já construo uma arquitetura que tem essa escala de forma transparente para mim, né, na hora que minha startup chegar, por exemplo, com milhares de clientes, eu consigo atender com a mesma arquitetura. Perfeito. Obrigado, pronto. Só queria fechar isso para mais ou menos ficar todo mundo claro, porque a palestra foi excelente, mas às vezes era um salto para alguns alunos que ainda estão preocupados, e é natural isso, vocês lembram disso, né? Mas onde é que vai o if aqui? Onde é que vai o IO aqui? Né? O aluno ainda está, né? Então, eu só quis dar uma redonda aqui. Parabéns, meninos, obrigado. Perguntas, pessoal. Alguma pergunta? Abre o microfone e façam, por favor. E um ponto importante, né? A otimização de código. E na hora que você vai se aprofundando mais, isso acaba sendo importante para esse tipo de arquitetura. Porque, como o Felipe comentou, né? Se demora muito tempo para você executar uma função, mais você vai pagar. Ou seja, se você tem um código mais otimizado, que trabalha, que consiga, né, por exemplo, poxa, eu vou criar, sei lá, 30 variáveis globais aqui, vou fazer tantas contas, ou vou fazer uma busca binária, ou
dependendo da busca que você for fazer, vai levar mais tempo, e isso, consequentemente, você vai pagar mais por isso. Claro, Então, claro. a complexidade é muito importante quando a gente trabalha com esse tipo de arquitetura. Não, todas as preocupações com o código eu mantenho que manter, claro, tá? A única coisa é que eu não vou ter mais que me preocupar se eu tiver picos, às vezes, preocupar com os picos de acesso que eventualmente meu negócio tenha. Porque, assim, se minha startup vai crescendo, eu até ainda consigo. O problema todo, né, que eu acho legal isso, o exemplo do Big Brother, ou então um exemplo de uma lojas Renner, uma lojas Marisa, vai fazer uma promoção, vai fazer uma campanha de promoção na minha mídia. Então, ela sabe que, por causa da promoção, vai ter um pico de aumento. Uhum. Então, aí tem que chamar... Ó, gente, seguinte, ó, a promoção vai no ar no domingo, vai começar domingo, o domingão lá do Faustão, agora é do Hulk. Vai começar. Então, cara, domingo às 4 da tarde, né, a infra tem que estar levantada, porque vai aumentar a demanda. Aí a pessoa da infra vai lá, contrata, programa para as 4 da tarde, domingo, pum, dá um aumento na infra, porque vai para o Faustão e vai aumentar a demanda. O serverless, não, cara, fica sossegado que tá... Mas isso é claro, tem todo otimizado, como se eu tivesse já pensando numa arquitetura distribuída, e a única coisa que eu ia fazer é aumentar a CPU, só isso. Essa parte o serverless resolve para mim. Eu colocaria até um ponto, Savino, que é mais importante o seu código estar otimizado nesse ambiente serverless do que um ambiente comum, porque isso envolve o dinheiro em si, né? Por exemplo, se o seu código não estiver otimizado dentro de uma máquina virtual, você tem o custo daquela máquina virtual e acabou. Quando a gente pensa no ambiente serverless, não. A gente tem o custo de duração do código. Sim. Então, você pode acabar tendo um custo maior, né? A ideia do serverless é baratear, mas você pode ter um custo maior se seu código não estiver otimizado. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Felipe. Ó, foi boa, eu entendi a palestra, tá vendo? Foi boa. Muito legal, eu também entendi, achei bem bacana. Parabéns aí vocês dois, muito obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só para ajudar não, né? Assim, o que tem a ver função lambda que vocês falaram com cálculo lambda? Tem a ver? Tá, a nível que o Ítalo fala bastante, é isso? Sim. A nível de conceito, a gente pode entender, né, como a ideia do stateless, de não guardar estado, né, de ser uma função que vai ser executada ali com uma única responsabilidade, independente, então, esse nível de conceito a gente pode seguir a mesma ideia, tá? Uhum. Mas essa função lambda, a gente pode interpretar ela como se fosse uma aplicação única mesmo, né? Então, ela não é só um pedaço do código, né? Ela é uma aplicação ali por si só. Independente. Eu acho que tem uma relação, sim, né? Parece, pelo jeito. Ok. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Se não, Savino, fica à vontade aí. Legal, pessoal. Eu coloquei Desculpa. Então, enfim, termina, pode terminar. Então é o seguinte, pessoal, vou dar a palavra final para os palestrantes e a gente encerra essa sessão de hoje. Antes de mais nada, eu vou agradecer os dois pela disposição pelo tempo e parabenizar pela palestra. Por favor, encerrem agora. Obrigado, Savino. Queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, né? Como filho da PUC, é sempre importante, né? Tá junto dentro do corpo acadêmico, tá ajudando vocês, é um super prazer a gente estar conseguindo conversar com vocês. E eu fico à disposição, caso vocês queiram saber mais sobre a AWS, mais sobre nuvem, carreira, precisam de alguma ajuda para direcionar e pensando no futuro, fiquem super à vontade para me procurar no LinkedIn. Se vocês procurarem para o Gabriel Martini, AWS, vai ser o primeiro que vai aparecer. Então, eu fico à disposição e muito agradecido. Ô, Gabriel, então você da parte de educação, se a gente precisar fazer alguma parceria, é via você, é isso mesmo? Sim, pode conversar comigo que tem as pessoas. A gente tem uma segmentação, né? Porque a educação, quando a gente fala, é muito grande, né? Então, tem gente que cuida de instituição pública, instituição privada, universidade, ensino médio, tem essa divisão aqui dentro. Então, provavelmente não vai ser eu, mas eu faço parte do time que atende a educação. Bom. Mas para a gente é uma entrada. Com certeza, exatamente. Se Tá precisarem falar comigo, fiquem super à vontade. Obrigado. Maravilha. Felipe, considerações finais? Perfeito, pessoal. Assim, como o Gabriel comentou, é sempre um prazer falar aqui como filho da PUC, ainda como filho da PUC, né? Que a gente ainda tá
Tá fazendo a pós aí, é sempre bom falar com o pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem conversar, seja sobre a AWS, ou seja sobre a carreira, enfim, sobre como que tá a vida universitária também, sintam-se livres para me contactar. Coloquei os nossos e-mails no Don'tpad, nesse link do Don'tpad que a gente compartilhou, né? É martineg e felbrito@amazon.com. Sintam-se à vontade para mandar e-mail ou contactar a gente no LinkedIn também. No meu caso, Felipe Brito AWS, vocês conseguem me achar lá sem problema. Maravilha. Muito legal. Obrigado, então. Vou parar a gravação aqui agora, né?